Olá, estamos no início deste podcast para a descarbonização do setor do calçado. Já estão disponíveis 2 episódios. O primeiro sobre os desafios e as oportunidades associados à descarbonização, em especial para o setor do calçado, e o segundo mais dedicado à eficiência energética no desenvolvimento do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. De forma a dar continuidade a estes temas, hoje estamos com o consultor de marketing e internacionalização Bruno Teixeira para falar sobre comunidades de energia renovável, um caminho com potencial para a descarbonização. Olá Bruno, bom dia e bem-vindo. Olá, muito bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer sempre. Muito obrigado. Com todo o gosto. A consciencialização da sociedade para a importância destes temas tem sido cada vez maior, não só pela urgência de mudança face às alterações climáticas e direitos humanos, mas também pelo alinhamento com políticas europeias e nacionais. Um dos objetivos é aumentar o consumo de energia renovável. Para iniciar esta conversa, talvez fosse importante começar por desvendar o que são, nos dias de hoje, energias renováveis. Ora bem, isso é um conceito hoje em dia muito abrangente, não é? Vai desde o aproveitamento de energia solar, que nós temos em abundância, tem também a parte eólica, que ainda está pouco desenvolvida, ou seja, os investimentos ainda são incrivelmente avultados, mas já começam a aparecer soluções inovadoras, e que é extremamente interessante, porque também temos certas zonas do país que são muito ventosas, com um potencial de captação de energia renovável excelente, e depois tem outra vantagem em relação ao solar, que é também produz durante a noite, ao contrário dos painéis solares. E depois já começa a haver também aproveitamento, quando isso é possível, de energia hídrica, por exemplo, e até biocombustão de resíduos. Tudo isto, no fundo, são energias renováveis e contribuem para a diminuição da pegada ecológica e carbónica. Entretanto, surgem as comunidades de energia, que abrangem o autoconsumo coletivo, e as comunidades de energia renovável. Como é que podemos distinguir estes 2 conceitos? Muito bem. O conceito de comunidade de energia é um conceito que já surgiu a nível internacional já há bastantes anos, eu até diria há bem mais de uma década. Um dos países pioneiros, por exemplo, foi a Holanda, que começou pela parte industrial e hoje em dia, quem se desloca, por exemplo, a Amsterdão, boa parte dos bairros residenciais já possuem comunidades de energia. O conceito de comunidade de energia, o que é que significa? Como o próprio nome indica, é uma comunidade. Isto é, há uma entidade, uma empresa, neste caso tem que ser uma entidade privada, que dispõe ou no seu telhado ou na sua área, seja no solo, dispõe de espaço suficiente para produzir energia para si mesmo, mas tendo uma quantidade elevada de espaço, também pode depois partilhá-la com a rede num raio de 4 km à sua volta. Inclui e pode partilhá-la desde famílias, desde pequenas empresas até com média e grande indústria. O autoconsumo coletivo é um conceito em tudo semelhante, só que a diferença é que no autoconsumo coletivo implica um investimento por parte do privado, suportado pelo privado. Enquanto a comunidade de energia tem várias formas de trabalho, isto é, pode ser o próprio também, o privado, a fazer o investimento total, pode entrar numa parceria de investimento de 50% com quem vai criar a comunidade de energia, ou pode, até com custo zero, desenvolver a comunidade e a entidade, que há várias empresas com licença para instalar e gerir comunidades de energia renovável, são essas entidades que posteriormente, depois de estarem instaladas, que procedem à gestão da rede e a forma que a rede é distribuída. O autoconsumo coletivo, por seu lado, permite uma maior liberdade ao empresário, aos empresários, porque é ele próprio que vai fazer a gestão da rede. Okay? No fundo, trata-se de uma forma mais ágil de entrada e saída de novos membros. Em ambos os casos, a própria empresa ou pessoas, micronegócios, pequenas empresas,
podem se candidatar para aderir à comunidade, sendo que ou a entidade que gera a comunidade de energia renovável ou o privado que gera o autoconsumo, a unidade de autoconsumo coletivo, que ela própria é que escolhe quem é que entra ou não para a rede. E o que é que sabemos atualmente sobre essas comunidades de energia renovável e como é que funcionam? Tudo começa com uma análise técnica. Primeiro, a potência instalada na unidade, seja industrial, seja comercial, seja que tipo for. Volto ao início da nossa conversa, tem que ser uma entidade privada. A partir daí, procede-se à instalação, neste caso, de painéis solares. Posteriormente, tanto os painéis solares instalados, faz-se a chamada angariação dos consumidores. Tem uma vantagem muito interessante, porque pode ser distribuída, por exemplo, para fornecedores, para os próprios trabalhadores que trabalham normalmente quando são unidades fabris. Os trabalhadores residem numa área relativamente próxima do local onde trabalham e pode inclusivamente ser partilhado com estes. Eu até posso partilhar uma história muito interessante que se passou em Viana do Castelo. Uma pessoa que tinha uma grande unidade fabril, e Viana do Castelo debate-se com um grande problema de captação de mão de obra. Inclusivamente disputada até por empresas espanholas para irem trabalhar logo ali do lado lá da fronteira. E foi lá instalada uma comunidade de energia, e ele disse-me que agora utiliza a própria comunidade de energia como um fator de captação para os trabalhadores. Porquê? Porque uma energia está e é cada vez mais cara, tendencialmente, infelizmente. Ele diz que até isso é um fator diferenciador comparado com as empresas que são suas concorrentes e suas vizinhas na mesma área, para poder trazer trabalhadores. Até isso tornou uma mais-valia, para além das questões salariais e outras bonificações que tem o trabalhador. Então, quais poderiam ser os principais benefícios das comunidades de energia renovável? Os benefícios são, principalmente, ir buscar a energia, ter acesso à energia a um preço substancialmente inferior àquele que é disponibilizado pelas companhias tradicionais de energia e que disponibilizam ao preço de mercado. Esse é fundamentalmente o principal benefício. Por outro lado, também tem benefícios a parte financeira das empresas, ou seja, porque a comunidade de energia pode implicar investimento zero por parte da empresa, mas os seus gastos em termos de consumo energético vão ser significativamente menores ao longo dos anos. E ainda depois há a questão que até para financiamentos bancários é mais atrativo, porque é uma das componentes agora que os bancos, por normativa europeia, são obrigados a colocar quando fornecem as taxas ou proporcionam as taxas de financiamento aos seus clientes, taxas de juros. Ainda aliado a estas temáticas, as empresas estão a ser sensibilizadas para os pilares ESG, uma sigla que até podíamos explicar, essa designação utilizada para medir o desempenho sustentável das empresas. Como é que as comunidades podem melhorar esses fatores ESG de uma empresa? Bem, em primeiro lugar, o trilho que tem sido feito das comunidades de energia tem sido um pouco um processo de evangelização. Isto, apesar de noutros países da Europa já existir, lá está, eu falei no caso da Holanda, já existir há mais de uma década, nós temos Portugal é dos países mais avançados a este nível na Europa, das comunidades de energia em termos de legislação. Posso dizer que Itália está agora a arrancar, e muito baseado até na legislação portuguesa, e contribui de forma decisiva para o ESG. O que é o ESG? Vem da sigla Environment, Social e Governance. As comunidades de energia, tendo o princípio de diminuir a pegada ecológica, diminuir os custos para a empresa e partilhar a energia, e o princípio de comunidade, como diz o nome, é com famílias sobretudo carenciadas, permite, por um lado, logo melhorar o índice do E, o Environment, e o índice do S, do Social, pela partilha de energia que faz na área local, dos tais 4 km de raio em torno de onde é instalada a comunidade de energia. Depois falta o governance, mas isso as comunidades nesse aspecto têm a ver com a liderança da empresa e a forma como a empresa é administrada. Para essa parte não. Fala-se atualmente sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, concretamente ODS 7, energias renováveis e acessíveis. Quais seriam os benefícios de implementar este objetivo através das comunidades da energia?
Os benefícios seria quer para a parte da empresa, a diminuição de custos e acesso a condições bancárias mais favoráveis do que os seus concorrentes que não tenham as mesmas condições, e por outro lado estamos a contribuir para essa normativa europeia através da utilização e há metas. Portugal, por exemplo, tem metas claramente definidas até o ano 2030 e é uma forma de contribuir decisivamente, cada qual por si, para que o país como seu todo consiga cumprir as metas ambientais que a União Europeia assim obriga. E na sequência do que o Bruno nos acabou de explicar, serão estas comunidades uma potencial medida a ser adotada pelas nossas empresas na construção do caminho rumo à descarbonização? Claro que sim. Nós temos casos de grandes empresas em Portugal que até poderiam fazer investimentos por si mesmas, porque têm capacidade financeira por isso. Posso falar em grandes grupos nacionais, como a Fundação Champalimau, a Superboc, a Nestlé, enfim, outras grandes empresas, clubes de futebol, que até optam pelas comunidades de energia pela parte social, isto é, pelo benefício da comunidade que está instalada em seu redor. Outro princípio muito interessante das comunidades de energia é que eu costumo dizer que funcionam um pouco como cogumelos. Isto é, nós não podemos ter distanciadas, em termos legais, por exemplo, por 1 quilómetro, 2 comunidades de energia. Não. Instalada uma comunidade de energia, fica bloqueado, entre aspas, num raio de 4 quilómetros. Mas, mal acabam os 4 quilómetros, pode ser criada uma outra comunidade que vai abranger outros 4 quilómetros a seguir. E assim sucessivamente. Por daí que eu gosto de chamar o princípio dos cogumelos, que vão surgindo e, no limite, podem ocupar as cidades, não é? E lá está, e contribui decisivamente para uma energia mais limpa. Se isto pensarmos que a curto e médio prazo ainda estamos já a dar passos largos para o desenvolvimento das baterias, para armazenamento de energia, e eu estou convicto que em muito poucos anos o potencial vai ser ainda maior. Porque, infelizmente, tecnicamente, hoje em dia, quando a energia não é distribuída, tem que ser injetada na rede, seja de que forma for. Isso é um problema. A partir do momento em que as baterias se tornem acessíveis em termos de investimento, vai ser possível também depois distribuir essa energia durante a noite, o que será excelente para todos, quer os cidadãos, quer para os empresários, porque muitas fábricas, ou até durante o horário de inverno, trabalham, laboram durante a noite, e durante o inverno também há muito menos horas de exposição solar, por isso, havendo a solução futura, penso eu, curto e médio prazo, será excelente, será a cereja no topo do bolo, chamemos assim. E assim termina este podcast Descarbonização do setor do calçado. Falamos sobre comunidades de energia renovável. Agradecemos a Bruno Teixeira estes esclarecimentos. Muito obrigado. Foi um prazer imenso sempre colaborar com o Centro Tecnológico e ajudar a fileira do calçado sempre que puder. Voltamos a falar em breve. Um abraço. Obrigado, um abraço. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informações, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.